Boa noite, pessoal. Dando continuidade aqui à discussão da área de conhecimento, requisitos de software, do Software Engineering Body of Knowledge, vamos discutir um pouco sobre análise de requisitos, Requirements Analysis. Então, essa é a estrutura analítica de decomposição de como que a área de conhecimento e requisitos de software está sendo proposta a sua decomposição. Vamos falar então um pouco de análise de requisitos e os seus subtópicos, né? Que é análise de requisitos básicos, a parte de economics e qualidade de serviços, restrições, análise formal e também resolução de conflitos. Mais uma vez, né, este é o livro usado como referência pelo Swibok para descrição dessa parte da área de conhecimento de requisitos de software chamada análise de requisitos. Lembrando que ontem nós discutimos que talvez uma das primeiras atividades para levantamento de requisitos chama elicitação de requisitos. Entretanto, a elicitação é apenas aquela atividade inicial para você levantar os requisitos que vão fazer do seu software um sucesso, que vão, de certa forma, entender o negócio para o qual você vai implementar uma solução em software. Uma vez elicitado, então, os requisitos, nós precisamos detalhar, entender mais a fundo esses requisitos. Essa atividade é chamada análise de requisitos. Então, começando aqui, vamos falar um pouco mais sobre questões básicas sobre análise de requisitos, né? Que é esse item que eu chamei de 3.1, que também é utilizado esse livro de Software Requirements na terceira edição. Então, basicamente, cada requisito que você identifica deveria não ser ambíguo, ou seja, uma vez que você coletou um requisito, ele citou um requisito, esse requisito deveria ser interpretado apenas de uma maneira só, de forma a não ter ambiguidade. Porque requisitos ambíguos pode fazer com que seu time de desenvolvimento implemente soluções não adequadas para atendimento a esse requisito. Uma outra característica é que cada requisito que você levanta, que você documenta, deve ser testável, de forma quantificável, justamente para que você possa verificar a compatibilidade daquilo que você implementou com aquilo que foi levantado pelo seu requisito. O requisito também, ele tem que ser, digamos assim, binding. Binding no sentido que ele tem que demonstrar algum valor para o seu cliente. Ou, em outras palavras, um requisito deve ser aquele que o seu cliente está disposto a pagar por ele e não está disposto a não ter ele na solução de software. Ou seja, o seu requisito tem que agregar valor para o seu cliente. O requisito também, imagino que de maneira intuitiva, tem que realmente representar as necessidades dos stakeholders que dependem e que têm algum interesse naquele requisito. Também é muito importante que os requisitos usem o vocabulário dos stakeholders. Se você está capturando requisitos não técnicos, no sentido que você usou como fonte de captura desses requisitos, analistas de negócio, especialistas de domínio, você tem que usar o vocabulário de negócio, vocabulário de domínio. Você não vai entrevistar, por exemplo, uma pessoa responsável pelo sistema acadêmico do ponto de vista do negócio da universidade, que não tem formação em computação, você não vai identificar requisitos com essa pessoa colocando, por exemplo, na descrição que aquele requisito deve ser um lazy loading, tem que ser um singleton, tem que ser um facades, ou seja, começar a usar termos técnicos. Por quê? Porque isso não vai ao encontro das expectativas do seu usuário, da fonte de requisitos que você está entrevistando para a identificação desse requisito. E de outra maneira, conforme eu disse ontem, existem várias partes interessadas na definição de requisitos, desde pessoas mais técnicas, como pessoas não técnicas, como organizações, como usuários, clientes. Então, quando você identifica o requisito, é interessante que esse requisito ele passe pelo crivo de várias pessoas. Então, aquele requisito tem que ser compartilhado e tem que ser, de certa forma, verificável e aprovado por várias pessoas interessadas nos requisitos. Então, eu estou falando isso de características de requisitos individuais. Quando você fala da coleção de requisitos que você obteve a partir de várias técnicas, seja através de surveys, seja a partir de entrevistas, seja analisando versões anteriores do seu software, seja avaliando software competitivos, seja avaliando normas ISO e EC,
Ou seja, nós temos várias fontes de requisitos, né? Quando você captura todos esses e cria uma coleção de requisitos, existem algumas características também. Essa coleção, teoricamente, dos requisitos deveria ser completa, embora a gente não consiga garantir que a sua especificação de requisitos era completa. Não existe forma de você garantir que todos os requisitos forem levantados. Mas existem várias técnicas que nós utilizamos que permitem, de certa forma, auxiliar nós, enquanto analistas de negócio ou pessoas que estão responsáveis por levantar os requisitos, de que aquela coleção de requisitos é a mais completa possível. Os requisitos também, essa coleção, tem que ser consistente internamente, de forma que você não pode ter conflitos entre os requisitos. Tipo um requisito que fala para você fazer A e o outro requisito fala para você fazer o menos A, né? Um requisito conflitando com o outro. Nós vamos ver que eliminação de conflitos é uma forma que nós temos de trabalhar e estar atento para evitar que aconteça, porque se você tiver conflitos de requisitos, teoricamente você vai ter conflitos durante a implementação do seu software e não vai conseguir atender de forma adequada às expectativas dos seus clientes. Lembrando também que os requisitos também têm que ser consistentes de forma externa, né? Você não tem que ter conflitos entre os requisitos um com o outro ou requisitos que conflitam, por exemplo, com alguma legislação. Eu não posso determinar um requisito, levantar um requisito que infringe, por exemplo, uma norma do governo. Estou fazendo, sei lá, uma especificação de requisitos para um sistema elétrico, né? Aí você tem a agência reguladora do governo que determina determinadas normas. Então eu não posso determinar um requisito que vai de encontro, que conflita com requisitos determinados numa norma, tá? Isso é importante também. E claro, né, também acredito que seja intuitivo, né, os requisitos têm que ser viáveis, de forma que para a implementação daquele requisito você tenha uma solução que esteja dentro das restrições de orçamento, de custo, de qualidade e até mesmo da sua equipe. Então não adianta você tentar coletar um requisito que o cliente acredita que vai dar valor para ele, mas esse requisito vai, por exemplo, esgotar praticamente todos os recursos financeiros do seu cliente. Ele mesmo não vai querer. Então os requisitos também têm que ser viáveis. Talvez uma das formas que a gente tem isso é quando você começa a quebrar os requisitos em requisitos menores e começa a torná-los independentes um do outro, e talvez seu cliente prioriza, eu não preciso disso tudo, né? Mas essa parte dos requisitos talvez já me atenda e ela me dê valor e eu consigo pagar por ela, o time consegue desenvolver em tempo hábil e dentro de uma qualidade necessária e num escopo de projeto. Apenas comentando aqui, é que às vezes um requisito que você identificou naquela atividade anterior, que é chamada elicitação de requisitos, talvez seja uma solução a ser implementada em vez de ser um problema real para ser resolvido, né? Então, quando isso acontece, você acaba tendo um risco, né, de implementar uma solução que não seja a solução adequada. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado com essa questão também, para verificar se realmente os nossos requisitos são viáveis e estão de acordo com as expectativas e vai agregar valor para o meu cliente, né? De forma a não termos soluções que não sejam soluções adequadas. Existe até uma técnica que você pode usar que não é só para requisito. Ela é muito usado, por exemplo, na área de gestão de riscos, de análise de riscos. Na área de gestão de risco, você tenta identificar as causas de um risco, talvez. Aí você tem uma técnica que chama 5 Whys. Basicamente, a técnica é você perguntar 5 vezes por quê, né? Por que isso acontece? Aí a pessoa responde, mas por quê? Para que você chegue, talvez, numa causa raiz. Então, talvez uma forma de você usar essa técnica para a área de requisitos é você perguntar, né? Por que esse requisito é necessário? Aí a pessoa vai responder. Aí, com base naquela resposta, mas por quê? E dessa forma, você vai perguntando 5 vezes por quê. Normalmente, antes mesmo de chegar na quinta vez, você já tem uma resposta, se aquele requisito é importante ou não para o seu cliente. Porque, basicamente, quando você vai parar de falar por quê, quando você chegar naquela resposta, se você está perguntando por que para o seu cliente aquilo é importante, se ele responder assim, ó, porque se isso não for feito, então o meu problema não vai ser resolvido. Se você chegou nessa resposta, quer dizer que aquele requisito é importante, você tem que documentar e, teoricamente, você vai ter que trabalhar com ele de forma a ter uma solução ótima para atendimento a essa necessidade do seu cliente.
Então, conforme eu disse, né, raramente você precisa chegar em 5 porquês. Normalmente, na segunda, terceira pergunta, o cliente já fala, opa, se eu não tiver isso, eu vou perder alguma vantagem competitiva. Então, eu vou chegar à conclusão que o requisito é importante e você vai documentar, esse requisito vai ser priorizado para você poder implementar. Então, vamos falar um pouco a questão de custos relacionado a restrições de qualidade de serviço. Lembrando que qualidade de serviço é um requisito não funcional, é a qualidade, né? É o quão bem o seu software atende, por exemplo, um requisito funcional. Então, esse é o livro que é usado como referência pelo Suibok para esse item da estrutura analítica Breakdown, da forma como foi dividida a área de requisitos de software, né? E basicamente nós temos aqui uma figura que eu acredito que seja até um pouco intuitiva. De forma a vocês poderem entender, observe que no eixo X aqui, na medida que eu vou andando no eixo X, eu vou melhorando a minha performance. E na medida que eu vou andando no eixo Y, eu estou dizendo que traz mais valor para o meu cliente. Então, o que acontece na figura é que observe que chega um momento que a sua performance, à medida que a sua performance vai aumentando, você vai agregando mais valor para o seu cliente. Mas chega um ponto que não adianta mais você querer trabalhar na melhoria de performance porque o valor para o cliente não aumenta mais. É o que ele chama do nível de performance mais favorável. Ou seja, a partir desse momento aqui, não adianta mais você gastar recurso, gastar dinheiro, gastar mão de obra, tentando melhorar a performance, porque não vai agregar valor para o seu cliente. Você está, na verdade, perdendo tempo. Tá? E observe que o lado extremo aqui, do início da curva, se o seu nível de performance for muito baixo, você praticamente não vai agregar valor para o seu cliente. Então você tem esse trade-off, né, que você tem que basicamente buscar qual que é esse ponto mais favorável, onde você vai fazer esse balanceamento entre investimento em performance e satisfação, valor agregado para o seu cliente. É o que eu acabei de falar, né? Da mesma forma que você tem essa parte aqui para cima da perfeição, existe também aqui a parte para baixo, que seria a falha, né? Então, esta curva ela é espelhada verticalmente para que essas questões de restrição de qualidade de serviço, de forma que o valor decresce, ele vai diminuindo, né, a partir de determinado momento. Chega um momento aqui para baixo que não adianta nem você, teoricamente, trabalhar em performance, porque você já não vai agregar valor para o seu cliente. Então, aquela solução não adianta, independente do nível de performance, se você estiver aqui embaixo, não tem agregação de valor para o seu cliente, não vai satisfazê-lo, não compensa trabalhar. O que nós temos que tentar achar é esse meio termo. Qual que é esse ponto de inflexão? Não sei se eu posso falar inflexão no termo. Esse ponto entre, que é esse mix, esse misto entre qualidade de performance e valor agregado para o seu cliente. Aqui tem uma outra figura que talvez seja interessante. Repara que ela tenta ilustrar para a gente, né, qual que é o nível de performance de melhor relação custo-benefício. Vamos pensar assim, né? Observe que tem uns degraus, né? Vamos tentar mais ou menos interpretar, né? Observe que quando chega nessa setinha aqui embaixo, é o que a gente chama dessa relação de melhor custo-benefício. Observe que quando está nessa setinha aqui, e repare que agora o eixo Y aqui é o custo, tá? Então, o preto é o valor para o cliente, igual a gente viu, e o custo para você implementar, né? Você tem um valor agregado para o seu cliente, mas você tem um custo. Repare que, a partir desse momento aqui, mesmo você aumentando muito a performance, você não agrega mais valor e o custo começa a aumentar muito. Repare que nesse ponto aqui, particularmente, o custo está aqui embaixo, ó, sei lá, X, está aqui, né? Repara que se você aumentar um pouquinho a performance, seu custo vai lá para cima. Vem para cá. Ou seja, a partir desse ponto aqui, não compensa investir na melhoria de performance da sua solução, porque você vai aumentar muito mais o custo para a entrega daquela solução. Então, é isso que esse gráfico tenta mostrar para a gente. Existe um ponto que é a relação de melhor custo-benefício entre o nível de performance para a sua aplicação. Existe uma escola de pensamento que trabalha com análise formal de requisitos. Ou seja, você documentar requisitos, levantar requisitos de uma maneira mais formalizada.
inclusive usando linguagens formais para tanto, de forma que você possa, de certa forma, até automatizar a implementação desses requisitos em uma linguagem de programação. Eu vou discutir isso um pouco mais detalhes para vocês, né? Mas de maneira mais resumida, assim, né? Você querer expressar requisitos de forma formal depende de uso de uma linguagem de especificação. Se você quiser levantar e documentar requisitos formalmente, você não pode usar linguagem natural. Você vai usar uma linguagem tipo linguagem Z, que é uma linguagem formal que você pode utilizar, por exemplo, para definir requisitos. Mas eu vou até colocar um alerta aqui para vocês, né? Porque se alguém já estudou linguagem formal, é um formalismo que demanda muito exercício, muito tempo das pessoas que escrevem requisitos dessa forma, e às vezes fica difícil o entendimento daqueles requisitos. Não necessariamente vale a pena. Embora requisitos formais tenham dois benefícios principais, né? Primeiro que eles são precisos, eles são formais, né? Então você acaba reduzindo essa possibilidade de ambiguidade. E como ele é formalizado, ele, de certa forma, pode ser provado matematicamente que aquele requisito está levantado de maneira correta. Claro, esses são benefícios. Caso vocês queiram saber um pouco mais de análise formal, inclusive para requisitos, né, existe também uma área de conhecimento dentro do SUIBOC, justamente chamado métodos formais. Tá? Na verdade, a área chama modelos de engenharia de software que trabalham com questões associadas a métodos formais. Eu, por exemplo, não tenho formação em métodos formais, embora eu sempre tive interesse em fazer uma disciplina de métodos formais, mas eu nunca fiz essa disciplina, nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado. O meu orientador de doutorado e o meu orientador de mestrado, eles tiveram essa formação, e eu lembro muito do meu orientador de mestrado que gostava muito da linguagem Z, que é uma linguagem formal. Continuando aqui a nossa quebra do tópico análise de requisitos em subtópicos, nós temos que falar um pouco também sobre a resolução de conflitos em requisitos. Esses são os livros utilizados como referência para o SUIBOC para essa parte da área de conhecimento e requisitos de software. E observe que uma das coisas interessantes que nós temos que nos ater é lembrar que vários interessados têm interesse em requisitos. E às vezes vai ter conflito entre esses requisitos. Tá? Então, quando você tem vários stakeholders, que é o comum em projetos, né, é bem provável que vá ter conflito de requisitos. Um setor da sua empresa está querendo aquele requisito para um objetivo tal e o outro setor não quer aquele requisito por causa de outro objetivo tal. Né? Você, enquanto analista de negócio, como Product Owner, como um antigo analista de sistemas, tem que trabalhar também com essa forma de resolução de conflitos. Né? Existem várias formas, técnicas para a resolução de conflitos. Né? Não cabe a mim, talvez, aqui ficar descrevendo várias dessas formas, né? Até porque eu não tenho esse conhecimento necessário para tal, né? Mas talvez a forma mais fácil é você, enquanto analista de negócio, como PO ou como analista de sistemas, negociar uma solução entre esses stakeholders que têm conflito de interesse com aquele requisito. Existem até algumas técnicas, tipo, por exemplo, essa Product Family Development, que permite você ter, de certa forma, resolver conflitos entre requisitos. Então, dessa forma, se você estiver usando essa técnica Product Family Development, né, que é de família de produtos, na verdade, requisitos variantes e requisitos não variam, basicamente você vai projetar o software de forma a acomodar os requisitos que não variam. Aquilo lá é consenso. E aquelas partes que variam, normalmente você faz um design que permite justamente essa variabilidade, né? Se vocês gostam da orientação a objetos, é o que a gente fala de programar para uma interface, para que você possa usar polimorfismo. Ou seja, você programa para uma interface, lembrando que pelo polimorfismo, automaticamente aquela sua programação vai funcionar para qualquer subclasse que implementa aquela interface. Então você consegue mudar em tempo de execução qual que é aquela implementação da interface que está de acordo com aquela implementação naquele momento do tempo. Então talvez seja uma questão a ser pensada, né? Tudo aquilo que tem possibilidade de variar, onde os requisitos são conflitantes e tem que atender mais de uma pessoa, você teoricamente faz um design da solução já prevendo essa possível alteração.
Então, dando continuidade aqui, agora que nós já falamos de elicitação de requisitos, falamos de análise de requisitos, vou falar agora de especificação de requisitos. Então, a especificação de requisitos, de acordo com o CBOC, também é subdividida em vários tópicos. Foi subdividido mais especificamente em 6 subtópicos aqui, que nós vamos discutir um por um a partir de agora. Então, eu estou falando de especificação de requisitos. Quando eu falo de especificação de requisitos, eu estou pensando mais em documentar os requisitos. Então, eu elicitei os requisitos, ou seja, aquela captura inicial de identificação dos requisitos. Depois, eu aprofundei o entendimento desses requisitos. E dependendo da cultura da empresa que você trabalha, vai ser necessário você documentar esses requisitos. É o que a gente chama de especificação de requisitos, que tem como objetivo principal é você relembrar aqueles requisitos, caso você fique vários meses sem estar em contato com ele, e poder comunicar os requisitos de forma mais fácil com diversos interessados no seu projeto. Então, várias técnicas que a gente pode usar para especificação de requisitos, tá? E eu vou comentar basicamente cada uma delas a partir de agora com vocês. Se vocês quiserem, eu deixei o link aí para vocês. Existem várias normas ISO que trabalham com requisitos de software. E muitas dessas normas fornecem alguns modelos, alguns templates no Word, por exemplo, para você ter um modelo de documento de especificação de requisitos para você preencher. Tá? Isso é muito comum. Quem fez a disciplina comigo imagino que seja gestão do ciclo de vida da aplicação, eu forneci alguns templates, por exemplo, para vocês de especificação de requisitos, inclusive para documentar casos de uso. São os formulários de caso de uso, né? Tinha basicamente lá o código do caso de uso, o título, o ator principal, fluxo alternativo, pré-condição, gatilho. Ou seja, se vocês procurarem na internet, já existem vários modelos prontos de templates para Word, LaTeX e diversos outros templates para vocês poderem apenas preencher de forma a facilitar, ter uma mais consistência naquele documento, naquela especificação de requisitos que você está desenvolvendo. E alguns desses templates também são presentes em alguns livros, né? Esses livros, por exemplo, fornecem alguns templates para documentação de requisitos. Tá, então, existem várias formas de você fazer a especificação de requisitos, né? Vamos começar talvez pela forma mais tradicional, é quando a gente usa a linguagem natural não estruturada, tá? Basicamente é quando a gente usa o português ou o inglês natural como linguagem para documentar os requisitos. Então, quando você usa a linguagem natural, essa especificação pode ser estruturada ou não estruturada. Aqui eu trouxe um exemplo de como normalmente você faz identificação e documentação de requisitos em linguagem natural de forma não estruturada. É quando você usa, por exemplo, aquela sentença: o sistema deverá fazer isso, o sistema deverá fazer isso, o sistema deverá fazer aquilo. Tá? Isso é uma típica técnica de definição de requisitos e documentação de requisitos usando linguagem natural não estruturada. Esta linguagem natural não estruturada que eu estou mostrando para vocês é muito comum, por exemplo, no setor da aeronáutica. Muitos dos requisitos que eu vejo em sistemas embarcados aeronáuticos aviônicos se baseiam em especificação de requisitos sempre com esse mesmo modelo. O sistema deverá. Ou seja, você documenta o requisito do ponto de vista do sistema. Diferente, por exemplo, de quando você usa uma história de usuário, onde você documenta o requisito do ponto de vista do stakeholder, do usuário. Então é uma inversão na forma de você enxergar o requisito. Mas eu acredito que vai ser falado um pouco mais aqui no CBOC sobre essa questão. Uma outra forma que você tem também é usar aquelas sentenças chamadas regras de negócio, que definem ou restringem algum aspecto da estrutura do comportamento que o seu sistema vai ter quando for automatizado. Por exemplo, aqui na universidade, você tem um exemplo clássico, né, de uma regra de negócio. Então, repare que o requisito não foi documentado para falar que é um requisito. É uma regra da universidade, né? Deixa eu ver se essa regra é a mesma nossa aqui. Não é o nosso caso, porque a universidade aqui é pública, né? E gratuita, né? Mas aqui tem um requisito assim, ó. Uma regra de negócio de uma universidade privada. Um estudante não pode matricular nas disciplinas do próximo semestre se houver alguma taxa não paga. Ou seja, no curso que não seja gratuito, na universidade particular, você tem uma regra para essa universidade particular, de exemplo,
que o estudante não pode fazer matrícula se tiver algum débito com a universidade. Tá? Repare que isso é uma regra do negócio, né? Que você transformou em um requisito. Você também pode usar a linguagem natural estruturada. Também é muito comum. A partir do momento que você estrutura o requisito, na minha opinião, fica um pouco melhor, porque lembra que a gente discutiu que um dos problemas de requisitos é a ambiguidade. Quando você dá uma certa estruturação para o requisito, um dos objetivos é justamente você eliminar essa ambiguidade, tornando aquela identificação mais precisa e mais concisa, inclusive. Tá? E eu vou mostrar aqui para vocês que vocês conhecem talvez já algumas técnicas de identificação e definição de requisitos em linguagem natural estruturada. Por exemplo, quando a gente trabalha muito com essa questão entre o ator faz tal coisa. Isso aqui é um exemplo simples, talvez o mais simples, né? De que você está dando alguma certa estrutura. Um ator, que vai se beneficiar daquele requisito, faz determinada ação que vai ser desempenhada pelo software. Então, o ator é a entidade responsável para executar aquela ação. A ação é o que acontece. Nesse caso, normalmente, antes do ator executar aquela ação, existe algum evento que dá o gatilho para que o ator dispare aquela ação. E normalmente essa ação ela pode ser seguida de condições que você pode expor e identificar para que aquela ação seja tomada. Imagine que você tem um sistema de reserva hoteleira, aí você tem um ator lá que faz reserva para você via telefone. Um exemplo, tá, que me veio à cabeça. Talvez um gatilho é quando a pessoa liga para esse agente de reservas. Então o cliente liga para o agente de reservas, esse é o gatilho. Né? É o evento que engatilha aquele agente de reservas iniciar a criação da reserva para aquele cliente que está solicitando via telefone. Bom que temos alguns exemplos aqui de requisitos em linguagem natural estruturada. Olha só, quando um pedido é enviado, o sistema deverá criar uma fatura a menos que já esteja no pré-pago. Ou seja, ele não emite a fatura. Então, observe que tem um evento aqui, né? Só é criado a fatura quando o pedido é enviado. Ou seja, tem um evento, eu tenho qualquer usuário, no caso aqui o usuário é o próprio sistema, o que ele deve fazer e quais são as condições, né? Exatamente, coloquei aqui, ó. Então, eu tenho aqui o evento, o ator, no meu caso, é o sistema. Qual que é a ação? Criar uma fatura. E quais são as condições? A menos que já tenha sido pré-pago aquele envio. Um outro que talvez vocês devam conhecer bastante, né, que está nesse formato ator e ação, são os casos de uso. Né? Aqui é um típico formulário de casos de uso para tornar a sua especificação de requisitos mais estruturado. Né? Vamos verificar o que tem por aqui. Ó. Identificou que eu tenho um caso de uso número 66, que é reservar voos. Olha o evento de gatilho, né? Quando que esse caso de uso vai ser iniciado? Quando o cliente solicita uma reserva de voos. Quais são os parâmetros que eu vou passar, né? Quem é o passageiro, qual que é o itinerário, qual que é a tarifa, qual que é o método de pagamento, tá? Ou seja, repare que eu tenho requisitos especificados, documentados, de forma estruturada, mas usando linguagem natural, né? Usando linguagem natural, no caso aqui, caso de uso. Há um outro exemplo de linguagem natural estruturado, que talvez seja a que eu mais use, né? Que são as histórias de usuário, que é muito comum em métodos ágeis. Lembrando que casos de uso, no setor aeronáutico também é muito usado caso de uso. Eu nunca ouvi falar de história de usuário sendo usado no setor aeronáutico. Normalmente é aquela lista de features, né? O sistema deverá fazer tal coisa, ou caso de uso. Mas nos métodos ágeis, a técnica mais usada para identificação de requisitos é a história de usuário. Aí por isso que é estruturado, porque você tem essa heurística, você tem esse macetinho, esse template aqui. Enquanto usuário, é o ator, eu quero alguma capability, alguma capacidade, algum objetivo. Lembrando que a gente viu que definição de requisitos muitas vezes é expresso como sinônimo de capacidade, no sentido de capacidade de que uma pessoa gostaria de ter ou que o sistema deveria prover para essa pessoa. Mas lembrando,
quando você define um requisito, o que ele deve fazer, normalmente a gente tenta identificar qual que é o benefício, até para poder ver se aquele requisito está agregando valor ou não para o meu cliente. Eu gosto muito de história de usuário, é a técnica que eu mais uso para identificação de requisitos. Existem alguns requisitos, de especificação de requisitos, que são baseados em critérios de aceitação. Isso aqui é muito comum, principalmente se você quiser transformar requisitos em casos de teste ou vice-versa, para que você possa testar aquele requisito, tá? Exatamente. Observe que essa especificação de requisitos baseada em critérios de aceitação tem basicamente duas variações, que é o ATDD e o BDD. O ATDD é uma variação do TDD. Lembrando que o TDD, o Test Driven Development, é aquela técnica do método ágil XP, Extreme Programming, criado pelo Kent Beck, que é um dos autores do Manifesto Ágil, em que prescreve primeiro você implementar um caso de teste, ver esse caso de teste falhar, aí sim você ir para a implementação para passar nesse caso de teste e depois refatorar a sua solução. Isso é o TDD. O ATDD é uma variação do TDD, só que no nível mais alto. Em vez de você fazer um caso de teste, por exemplo, que vai demandar a implementação de um método, eu posso escrever um caso de teste, por exemplo, no contexto de uma história de usuário completa, para que meu teste de aceitação fale e eu implemente a história do usuário até que esse teste de aceitação ele passe. Lembrando que basicamente nós temos vários níveis de testes automatizados, né? Nós temos os testes de unidade, que são aqueles testes que testam aqueles elementos de menor granularidade na sua solução. Por exemplo, testa um método dentro de um objeto, dentro de uma classe. Nós temos os testes de integração, que é aqueles que testam a interação entre componentes do seu sistema, por exemplo, integração com banco de dados, integração com o sistema de arquivos, comunicação via rede, são testes típicos de integração. E temos os testes fim a fim, end-to-end, que também são chamados testes de aceitação, que são aqueles testes de caixa preta, onde você testa o sistema de forma global como um todo, né? E a outra variação que nós temos para essas especificações de requisitos baseado em critério de aceitação é o que a gente chama de Behavior Driven Development, né? Que é uma técnica para você justamente tentar guiar o desenvolvimento do seu software a partir de uma técnica também de testes automatizados, mas baseados numa sintaxe particular que chama Gherkin, que eu acredito que eu vou falar um pouco na sequência. Então, acho que eu já adiantei aqui para vocês, né? O ATDD está dentro dessa umbrella, dentro desse guarda-chuva chamado TDD, conforme eu discuti. Lembrando que no caso de TDD, a ideia é que os casos de teste são implementados antes da sua solução. Repare que inverte normalmente a ordem natural, né? Quando a gente aprende a programar, a gente programa e depois testa. O TDD é o contrário, né? Você implementa o caso de teste e depois programa para passar naquele caso de teste. Dentro do TDD, você não pode incluir nenhum código novo sem antes ter criado um caso de teste que vai falhar. Somente quando você cria um caso de teste que vai falhar, que você parte para a implementação daquilo. Então, o processo TDD ou ATDD basicamente tem 3 passos, né? Por exemplo, você pega uma história de usuário, que é uma especificação usando linguagem natural estruturada. Então, você seleciona uma história de usuário. Uma vez selecionada a história do usuário, você basicamente reúne os engenheiros de software, os especialistas de domínio, pessoal da área de teste, de garantia de qualidade, né? E essas pessoas, com base naquela história do usuário, entram num acordo de qual é o conjunto de casos de testes que devem passar, ou seja, que a solução deve atender para que você chegue à conclusão que aquela história do usuário foi implementada de forma correta. Então, antes mesmo de você partir para a implementação, você definiu os casos de testes, você tem que rodar o teste automatizado e vai falhar, barrinha vermelha. E esse é o indício, opa, está no caminho. Então aí você começa a fazer a implementação até obter barrinha verde, quer dizer que o teste passou, a sua solução passou no teste. Aí, após isso, normalmente você refatora para melhorar a qualidade do seu código e para continuar tendo barrinha verde. Então, lembrando que essa questão de passar até você chegar na barrinha verde, isso pode levar várias iterações de desenvolvimento ali para você chegar nisso. Porque repare que eu estou falando em teste de aceitação, aquele teste mais amplo.
Eu não estou testando um teste de unidade, um método específico de um objeto. Estou testando a implementação, por exemplo, de uma história de usuário inteiro ou de um caso de uso inteiro. Tá? Então, às vezes eu preciso de várias sessões de desenvolvimento, vários dias de desenvolvimento para conseguir chegar a uma barrinha verde. Após isso, você volta no passo 1, pega uma nova história de usuário, um novo caso de uso, reúne lá com o pessoal da garantia de qualidade, com os engenheiros de software, com especialistas de negócio, chega no consenso, no conjunto de casos de testes que a sua solução tem que passar para atender aquela história do usuário, ou aquele caso de uso, implementa esse caso de teste numa linguagem de programação que prescreve a escrita de casos de teste de forma automatizada, espera a barrinha vermelha, inicia a implementação até obter barrinha verde e assim de forma iterativa e incremental. Então, talvez uma dúvida que possa surgir é, pô, mas você está falando muito de teste, de técnica de teste, mas a área não é requisito de software? É que vocês vão perceber que os casos de teste nada mais é do que uma forma de você escrever requisito, ou vice-versa. Vou tentar trazer um exemplo, né? Lógico, o exemplo não é meu, tá no Suiboc, vocês podem ler lá, e acho que ele está bem didático, né? Vamos tentar enxergar. Isso aqui é um caso de teste, né? Quando eu forneço uma determinada entrada que parece com X, eu espero que o software produza resultados que pareçam com Y. Ou seja, dado uma entrada X, eu espero que o software produza Y. Com base nisso, esse é um caso de teste. Quer dizer que quando eu implementar, eu vou fornecer a entrada X e vou verificar se foi produzida a saída Y. Repare que o ponto-chave é que nós esperamos que. Esse nós esperamos que é um requisito. Então, se você pensar aqui, eu posso reescrever um pouquinho e da mesma forma você vai ver que vira um requisito. Dado determinada entrada que parece com X, o software deve produzir resultados que parecem com Y. Então, repare que essa minha escrita aqui no formato de caso de teste, só de eu mudar um pouquinho aqui, ela virou um requisito. Então, casos de teste e requisitos estão muito próximos uns dos outros. Então, muitas especificações de requisitos às vezes são feitas não com lista de requisitos do tipo sistema deverá ou usuário deverá, mas sim como formato de caso de teste. Tá? Por quê? Porque existe essa associação entre requisitos e casos de teste. Então, apenas lembrando, né, que um caso de teste de aceitação pode envolver N requisitos, né? Ainda mais que, quando estou falando de teste de aceitação, aquele teste mais amplo, né, fim a fim, que envolve uma série de implementações, né? Então, um caso de teste de aceitação normalmente envolve mais requisitos, né? A grande vantagem de casos de teste é que os casos de teste podem ser automatizados. Sendo automatizados, você acaba tendo requisitos mais precisos, com menos ambiguidade e que permitem ser testáveis, né? Você tem barrinha verde ou vermelha no final. Uma outra variação que nós temos, além do ATDD, é o BDD, que é um pouquinho mais estruturado porque ele usa uma linguagem natural estruturada chamado Gherkin syntax, Gherkin. Inclusive, um dos últimos artigos que eu publiquei recentemente, com 2 alunos de TCC, eles trabalharam justamente com BDD, né? Eles criaram um método baseado em BDD para fazer avaliação de verificação de requisitos de software, tá? Mais especificamente para verificação de requisitos de segurança, tá? Eles fizeram o TCC nisso, o Vitor Rubatino e a Alice fizeram o TCC em dupla. O TCC eles escreveram no formato de artigo e nós submetemos para um evento em Las Vegas e foi aceito. Inclusive, estou indo apresentar esse artigo agora em abril. Eles usaram essa técnica chamada BDD. O legal do BDD é que você pode continuar descrevendo a sua funcionalidade como uma história de usuário. Uma vez que você definiu a sua história de usuário, você leva à criação de um cenário que vai ser aquele critério de aceitação para que a sua história de usuário passe, que ela seja aprovada, de forma que quando o time de desenvolvimento entregar a história do usuário para o cliente vai ter capacidade de saber se o que foi entregue realmente corresponde àquilo que foi especificado nos casos de teste. Então, a sintaxe Gherkin são 3 palavrinhas: given, tendo em vista que, dado que, when, quando, then, então. Então, dado determinado contexto, quando há algum estímulo, acontece tal coisa.
Então a gente pega uma história de usuário, o verso da história do usuário normalmente é o critério de aceitação. Se você conseguir escrever esse critério de aceitação usando essa sintaxe given, when e then, que é chamado gherkin, você, de certa forma, consegue automatizar isso usando algum framework de teste de aceitação com BDD. O Cucumber, pepino, né, em português, talvez seja o framework mais famoso para testes com BDD. Você escreve nessa linguagem natural estruturado chamado Gherkin Syntax, aquilo vira teste automatizado que você vai rodar, vai dar barrinha vermelha, aí você vai começar a implementar até você conseguir passar e ter barrinha verde. Só para vocês terem uma ideia de como funciona o BDD, imagina que eu tenho essa história do usuário. Enquanto cliente de um banco, eu quero sacar dinheiro de um caixa rápido, de forma que eu posso ter o dinheiro sem ter que ir no banco. Então repare que isso é uma história do usuário, linguagem natural estruturada, que tem qual que é o usuário, o ator, tem qual que é a ação dele e qual que é o valor, que é obtido a partir do momento que é realizado. Você pode pegar o verso dessa história de usuário e pode escrever do formato de cenários usando sintaxe Gherkin. Repare como que fica fácil, né? Um possível cenário. Aí você vai ter N cenários, tá? Cada cenário vai ser um teste automatizado. Dado que o saldo em conta é de $500 e o cartão do cliente do banco é válido e o caixa eletrônico tem dinheiro suficiente dentro do seu dinheiro, da sua gaveta lá, do seu recipiente onde ficam as notas, quando o correntista solicita um saque de $100, então o caixa eletrônico deve liberar $100 e o saldo em conta deve ser 400 e o cartão do cliente deve ser retornado para ele. Então observe que eu peguei essa história de usuário e criei um teste de aceitação para verificar, para que quando eu entregar essa história de usuário para o cliente, ele possa usar esse cenário aqui, ele pode simular lá um saque de $500 com um saque de $100 quando ele tem saldo em conta de $500, ou seja, um cenário de sucesso. Um outro cenário. Dado que eu tenho um saldo de $50 na minha conta, o meu cartão é válido, o caixa eletrônico tem dinheiro suficiente. Se eu tenho 50, quando eu tento sacar $100, o caixa eletrônico não deve liberar o dinheiro e deve informar que o saldo é insuficiente. O saldo deve continuar o anterior à tentativa de saque, $50, e o cartão deve ser retornado. Então observe que para a mesma história de usuário, eu já criei 2 cenários. Qual é a vantagem desses cenários? Primeiro, que ele dá um entendimento claro do negócio, e segundo, que esse cenário, se você escreveu com essa sintaxe given, when e then, ela pode ser automatizada usando o framework BDD, como por exemplo Cucumber. Então o objetivo seria você ter, como objetivo do BDD, é ter uma lista completa, não completa, mas o maior número possível de cenários de casos de teste para que você possa testar a solução de forma automatizada. E a grande vantagem é que são testes automatizados. Ou seja, você vai clicar no botão, ele vai rodar todos aqueles testes para você e no final vai te dar um relatório se todos os testes passaram. Caso algum tenha falhado, vai te indicar uma barrinha vermelha e falar, ó, aquele cenário particular está falhando. Aí você vai ter que ir no seu código corrigir até passar. Então, alguns cenários adicionais, por exemplo, né? Por exemplo, quando o cliente tenta sacar com um cartão que é inválido. Ou quando o cliente tenta sacar e não tem dinheiro dentro lá do caixa eletrônico. Às vezes acontece, né? Imagino que aconteceu com vários de vocês já. Às vezes você vai no caixa eletrônico, pede um valor lá, aí começa... Aí fica 2 minutos lá, você fica até preocupado, né? E no final fala assim, não tem dinheiro suficiente, né? Aí você até tira o extrato para ficar com medo, né? De ter sido debitado na sua conta, né? A grande vantagem, eu acho, dos cenários BDD, né, é que fica óbvio quais são os casos de teste. Então, no momento que você escreve a história do usuário e cria o critério de aceitação como cenários BDD, você já está escrevendo teste, né? Isso é muito legal, na minha concepção, porque além de você já estar escrevendo os testes que vão garantir que aquela história do usuário foi implementada de forma correta, você já tem os casos de testes escritos numa sintaxe que você vai poder automatizar utilizando algum framework
de Behavior Driven Development, BDD. Com relação à ambiguidade, nós vimos que ambiguidade de requisitos é algo complexo, né? Porque se você descreve um requisito ambíguo, quer dizer que o time de desenvolvimento pode ter mais de uma interpretação possível para aquele seu requisito. E às vezes ele vai implementar uma das interpretações que não necessariamente é a implementação adequada para aquele requisito. Aí você vai acabar tendo bugs, acabando tendo erros naquela sua solução de software. E lembrando, no contexto da nossa disciplina, erros em software pode levar a falhas catastróficas que sejam, de certa forma, inaceitáveis do ponto de vista dos stakeholders, que vai gerar prejuízo financeiro, reputação para uma empresa, às vezes até morte de pessoas ou até dano ao meio ambiente. Então a gente tem que ter muito cuidado que os nossos requisitos não sejam ambíguos, né? Até porque linguagem natural é ambígua, né? Nós sabemos bem disso, dependendo da palavra que nós falamos em português ou inglês, você tem mais de uma interpretação para aquela palavra. Então a gente tem que ter um pouco cuidado com essas questões. Quando você usa uma linguagem de casos de teste, como BDD, com sintaxe Gherkin, fica mais fácil você resolver as ambiguidades por causa dos testes de aceitação. Então, de maneira a finalizar, talvez, um pouco essa discussão, né? Quando você escreve os requisitos em uma linguagem de casos de testes, né? Usando uma especificação de requisitos baseada em critérios de aceitação, você acaba escrevendo requisitos que são muito mais precisos do que quando você usa linguagem natural não estruturada, ou até mesmo estruturado, mas que não use uma especificação de requisitos baseada em critério de aceitação. Então, quando a gente combina, por exemplo, ATDD ou até mesmo BDD com outras áreas, a disciplina não é de teste de software, né? Mas existem diversas técnicas de design de casos de teste, né? Que te dão dicas e diretrizes de técnicas para você especificar melhor os casos de teste. Quando você inclui essas técnicas juntamente com a TDD ou BDD, você reduz em muito a probabilidade de ter requisitos ambíguos e também de ter uma especificação de requisitos que não seja completa. Existem diversas técnicas de design de casos de testes. Vocês basicamente já devem conhecer uma, né? Imagina que você está testando determinada faixa de valores. Normalmente, o que você faz? Você testa o menor valor, o maior valor, um valor fora da faixa, menor, um valor maior acima da faixa, que são os limites, né, que você está testando daquela faixa de valores. Por exemplo, se você tem algo do tipo assim, a nota deve ser de 1 a 10. Normalmente você testa 10,1, ou testa 11, ou testa 0. Né? Porque você está testando o limite, esse boundary aqui, né? É justamente para tentar achar os erros. Existem várias técnicas, né, para fazer design de casos de testes. Nós não temos uma disciplina de testes de software, né? Mas é uma disciplina muito bacana, que é uma área associada à qualidade de software que permite você cada vez mais trabalhar com especificações e com implementações que atendam casos de testes bem projetados. Porque existe um mantra dentro da área de teste de software. É impossível testar tudo. Impossível. Se é impossível testar tudo, você precisa de técnicas que permitam você testar com menor esforço, usando uma técnica que vai permitir você identificar o bug com o menor esforço possível, tendo visto que você não vai testar tudo. Uma dessas técnicas é isso. Em vez de eu testar, imagina que você tem uma coisa que vai do limite de 1 a 100. Em vez de você fazer o teste para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, repare que você não vai conseguir testar tudo, né? Ou você vai gastar muito tempo. Normalmente você vai testar para 0, para 1, talvez um valor no meio, 50, 99, 100, 101. Ou seja, porque você sabe que o teste para 2, para 3, para 4 vai dar o mesmo resultado, então você não vai perder tempo. Como você não pode testar tudo, você tem que usar essas técnicas. Se alguém tiver interesse na área de design de testes, um livro muito famoso é do Copeland. Né? Então o autor é isso, Coperland, Copeland. E tem um livro muito legal de design de casos de testes. Inclusive foi um livro texto usado quando eu fiz a disciplina de teste de software no doutorado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O professor usava esse livro como livro base. Caso vocês precisem de mais informação, né,
vocês também sobre teste, né? Porque teste é uma forma, conforme a gente viu, que está muito associado com requisito. Existe uma área de conhecimento dentro do SWIBOK, é o capítulo 5 da versão 4, que é justamente teste de software. E nós temos também especificação de requisitos baseados em modelos. É uma outra forma que nós temos de documentar requisitos. E vocês estão acostumados, né? Vocês devem ter feito em algum momento diagrama de caso de uso. Diagrama de caso de uso é uma técnica visual, uma técnica de modelagem, uma ferramenta do UML para você documentar requisito funcional. Tá? Você está usando uma linguagem, no caso o UML, para uma notação gráfica, para documentar requisito. Então é uma possibilidade também, em vez de ficar usando apenas linguagem natural, seja ela estruturada ou não estruturada. Se você for da área de engenharia de sistemas, da mesma forma que nós temos o UML para a área de engenharia de software, nós temos o SysML, que é essa notação gráfica para modelar sistemas da engenharia de sistemas. Ambas notações, o UML e o SysML, é da mesma organização, da OMG, Object Management Group, que é responsável por diversas outras especificações e notações gráficas, além da UML e do SysML. Se você opta por documentar requisitos usando modelos com notações gráficas, só lembrando que a OML e a SysML possuem dois tipos de modelos básicos, né? Duas categorias, os modelos estruturais e os modelos comportamentais. No OML, por exemplo, um modelo de domínio em alto nível, com diagrama de classe, é um modelo estrutural. Um diagrama de sequência, que permite você enxergar a colaboração de mensagens entre objetos que vão implementar a solução de software, é um modelo comportamental. Um caso de uso é um modelo comportamental. Vai te dar o fluxo de interação do sistema com o ator ao longo do tempo. Então, vocês têm esses dois tipos de modelos quando você usa essas linguagens com notação gráfica para documentar requisitos. Tá? Então, existem vários modelos estruturais. Não só no UML, né? Vocês devem ter visto em banco de dados modelo entidade-relacionamento. Né? Diagramas de entidade-relacionamento. É uma forma de você documentar requisito de forma gráfica usando um modelo estrutural. O diagrama de classe é um outro exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Já os modelos comportamentais, também existem diversos na UML e na SysML. Também vocês devem ter conhecido vários deles. Caso de uso, um modelo comportamental. Diagramas de interação, tipo diagrama de colaboração ou diagrama de sequência do UML. Diagramas de atividade UML, são modelos comportamentais. Quem é da área mais antiga de computação, como eu sou, da década de 90, na época que eu comecei em engenharia de software, são esses dois livrinhos clássicos aqui, né? Análise Estruturada Moderna e Análise de Sistemas Essencial. Esses livros são da década de 90, quando você faz a análise não orientada a objetos. Existia uma técnica, uma notação gráfica chamada DFD, Diagrama de Fluxo de Dados, que permitia você fazer uma análise comportamental dos seus requisitos através de umas bolhas e umas setas entre essas bolhas, tá? Isso é chamado DFD, era muito usado até na década de 90, mas na verdade existe há muitas décadas antes da década de 90, inclusive. Então, existe também um grau assim, de formalidade do seu modelo, né? Eu acho que eu discuti bastante isso com vocês em orientação a objetos e gestão do ciclo de vida da aplicação. Eu sou muito adepto da gente chama da UML como rascunho. Em vez de usar uma ferramenta case para criar um modelo formal UML, eu prefiro usar quadro ou papel mesmo, fazer à mão, tirar uma foto e documentar aquilo, porque eu vejo um diagrama UML como uma forma de comunicação do requisito, e não como fosse uma especificação para eu gerar código a partir dela. Tá? Eu gosto de usar o UML como rascunho, mas lembrando, isso é escola de pensamento, né? Não tem certo, não tem errado, e às vezes vocês não vão poder decidir isso. Às vezes essa decisão vai ser feita pela empresa, pela cultura da empresa onde vocês estão trabalhando. Então eu gosto muito dessa técnica de modelagem ágil, né, que é o Scott Ambler, que esse é o livro clássico de modelagem ágil, que é uma forma de você modelar requisitos de forma visual, mas de uma maneira não tão formal. Às vezes escrevendo num quadro mesmo aqueles diagramas. Ou você pode usar uma maneira mais, digamos, semi-formal, né? Onde você já estava preocupado com a semântica da linguagem.
Por exemplo, você está preocupado que um ator UML, ele não pode ter uma associação, por exemplo, com determinado outro elemento do UML. Se você usar isso numa ferramenta, a ferramenta vai impedir você fazer essa associação porque quebra alguma semântica da linguagem UML. Então é um pouco mais formal, tá? Então, e você tem o extremo mesmo, né? Que, por exemplo, são as linguagens de modelagem formais, tipo a linguagem Z, tá? Que é uma linguagem muito famosa, uma linguagem informal, onde você vai documentar requisitos de maneira o mais formal possível, então, inclusive para poder ser demonstrado matematicamente a corretude daquele requisito. A grande vantagem, diremos assim, de usar uma linguagem formal é que você consegue gerar código automaticamente a partir daquilo e consegue demonstrar sua corretude matematicamente. Mais uma vez, desculpa, pessoal. Então, acredito que seja intuitivo. Quanto mais formal seja o seu modelo de requisitos, menos ambíguo ele é. Lembrando que a ambiguidade é uma coisa complicada na área de requisitos. Além disso, os requisitos usando uma linguagem formal são mais concisos, é mais fácil traduzir em código, às vezes até automaticamente via ferramenta, e fica até mais fácil você derivar testes de aceitação, casos de teste de aceitação a partir dessa especificação formal de requisitos. Como que nós sabemos se um requisito possui uma boa qualidade? Existem alguns critérios? Sim, existem alguns atributos que podem nos auxiliar, tá? Então, além de você ter essas instruções de requisitos, existem alguns atributos adicionais que normalmente nós incluímos numa especificação de requisitos de forma a estruturar melhor, dar mais consistência e tornar aquela especificação um pouco mais formal. Embora eu não esteja falando de formalismo, tá? Eu estou, digamos assim, semi-estruturando a especificação de requisitos. Normalmente, cada requisito, você dá um identificador para ele, esse tag. História do usuário é muito comum, US3458. Né? Em vez de eu falar enquanto aluno eu quero fazer matrícula, você pode falar história do usuário 3458. Às vezes você pode fornecer uma descrição, detalhes adicionais acima daquele requisito. Uma explicação por que aquele requisito é importante. Quem que foi a fonte que identificou aquele requisito para qual ele vai agregar determinado valor? Aquele requisito que você está descrevendo, ele é funcional? Ele é não funcional? Ele depende de outros requisitos? Ele depende da implementação de outros requisitos para que ele seja possível ser implementado? Ele tem conflito com algum outro requisito interno ou externo? Ou seja, existe uma série de alguns atributos adicionais que você pode colocar numa especificação de requisitos para estruturar um pouco melhor essa especificação. Então, em vez de ficar falando um por um aqui, talvez seja mais fácil você lembrar do formulário de caso de uso, onde você coloca um documento, uma tabela, aí você coloca lá qual que é o código do caso de uso, qual que é o ator principal, qual que é o pré-requisito, qual que é o gatilho, qual que é o cenário principal e quais são os cenários alternativos. Um minuto. E para finalizar esta área de especificação de requisitos, nós temos que falar um pouco da questão de ser uma documentação de requisitos, uma especificação de requisitos incremental ou não. Então, basicamente, qualquer projeto que especifica explicitamente requisitos ou trabalhe com especificação incremental ou o que a gente chama de especificação compreensiva. Quando a gente trabalha com especificação incremental, cada versão dessa sua especificação de requisito contém apenas diferenças das versões anteriores. Ou seja, você tem uma versão base, aí você está fazendo uma especificação incremental que vai ter ou adições, ou alterações, ou remoções em cima dessa especificação base. Talvez uma vantagem é que essa abordagem vai produzir um volume um pouquinho menor de especificações, porque você está especificando apenas as diferenças com base em especificações anteriores. Já a especificação de requisitos compreensiva, cada versão da sua especificação ela é completa. Você não incorpora apenas alterações. Você cria uma nova versão completa de toda a especificação.
depende muito da cultura da empresa, tá? Talvez a vantagem dessa abordagem é que você precisa de um documento só, que ele é completo, né? Ele é compreensiva, ela é global, então um documento só é suficiente. Na outro tipo de especificação, basicamente você vai ter várias diferenças entre as versões, entre o que foi acrescido, o que foi removido, o que foi alterado, então talvez seja mais difícil você acompanhar a evolução, tá? Existem as duas formas de você fazer a especificação de requisitos e tem até o híbrido, né? Que é um misto, né? É quando você faz umas coisas da versão X, né? Versão 1.0. Aí você vai fazendo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Então repara que isso aí é você fazer a especificação incremental a partir de uma versão básica 1.0. Aí chega um momento que você chega na 2.0. Aí a 2.0 ela é completa. Ela engloba tudo que estava na 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Aí a partir da 2.0 você começa a fazer incremental. E assim sucessivamente. Então, nesse sentido, quando você precisa de uma especificação, em vez de você pegar toda a evolução, você pega, por exemplo, a 3.0. Porque você sabe que ela é uma evolução que começou lá no 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, tal, até chegar a 3.0.